Palavra do Senhor, conforme está escrito em Mateus, capítulo 16. Nós estaremos lendo a partir do verso 24. Na verdade, leremos do verso 24 ao verso 26, apenas esses poucos versículos. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Você acredita na hipótese de um apocalipse zumbi? Talvez para você seja estranho eu fazer essa pergunta, ou pelo menos para a maioria das pessoas. Mas por incrível que pareça, diante da pandemia do coronavírus e de tantas teorias da conspiração, a ideia de um apocalipse zumbi, como a gente vê em seriados e filmes, tem crescido na mente de boa parte, principalmente dos jovens. Mas o que seria um zumbi conforme o mito, conforme a cultura? A palavra zumbi surgiu na região da Centro-América, da América Central, principalmente no Haiti e alguns outros países ali correlatos, mas acha também suas origens lá em Angola, na cultura egípcia, em tantos outros lugares do mundo e culturas diversificadas, não obstante a separação delas por tantos séculos e séculos. Mas na cultura daqueles que creem nesse mito, o mito do zumbi, o mito do morto-vivo, na verdade nós vemos um paradoxo. Alguém que está morto, mas ao mesmo tempo preenche ainda um tipo de existência e de vida. Se você acompanhou a mensagem, a primeira parte da nossa mensagem teológica sobre o sentido da vida, o que é a vida à luz das Escrituras, você deve ter percebido, à luz do que falamos hoje pela manhã, e se você não viu, você pode voltar lá, está aí gravado no YouTube, para que você possa ver essa mensagem que foi ministrada pela manhã, que Deus, Ele é o autor da vida. E que na perspectiva de Deus, a vida é algo muito mais pleno. Ele cria o ser humano, homem e mulher, à sua imagem e semelhança, de um modo fantástico, e os coloca num ecossistema de vida, onde há harmonia. Então, quando a Bíblia fala de vida, ela não está falando apenas em você existir, mas você fazer parte de um complexo harmonioso, em que a sua vida se harmoniza com tudo isso, o que dá um sentido de completude, de pleurasmo, ou seja, de algo pleno, de algo que invade não apenas a psique, ou que seja a sua espiritualidade, mas toma você por completo. Mas nós vimos também hoje pela manhã, que essa vida, nesse sentido pleno, nesse sentido amplo e ao mesmo tempo profundo, ela se perde por causa do pecado. E aí, a partir de Gênesis 3, nós temos esse conflito, esse antagonismo entre vida e morte, vida e morte, vida e morte. E a Escritura então vai nos revelando que, em certo sentido, o mito dos zumbis, de um morto-vivo, ele na verdade remonta a uma realidade espiritual, de fato existente. É claro que um mito é apenas uma sombra da realidade. Mas, de fato, nós temos esse paradoxo. E eu queria explicar o significado do que é um paradoxo. Teologicamente falando, um paradoxo é quando duas coisas aparentemente antagônicas, elas se unem para construir uma verdade, para gerar uma lógica aparentemente contraditória. E se nós olharmos para esse texto, é justamente disso que nós estamos falando. Duas coisas, vida e morte, construindo paradoxos, leituras tão improváveis, mas reais, do que é a vida e do que é a própria morte. Nós precisamos
estabelecer aqui um ambiente onde Jesus fala da necessidade de morrer para viver, de perder para ganhar, ideias aparentemente antagônicas. Jesus fala essas coisas num ambiente muito tenso e, ao mesmo tempo, muito significativo. Ele havia saído com seus discípulos para um retiro espiritual. Ali naquele retiro, se você observar o capítulo 16, ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos dizem: olha, algumas pessoas dizem que o Senhor é um dos profetas que reviveu. Outros dizem que o Senhor é Elias. Lembrem-se, no Velho Testamento havia uma profecia que Elias voltaria. E também outros dizem, e alguns dizem que o Senhor talvez seja um novo profeta. Mas aí Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, com muita autoridade espiritual, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro revela duas coisas a respeito de Jesus. Ele é o Messias prometido, ele é o cumprimento de todas as verdades e profecias do Velho Testamento, mas Pedro também revela: e o Cristo é o Filho de Deus. O Senhor veio da parte de Deus, o Senhor é divino, o Senhor não é um homem comum, o Senhor é Deus com o Pai. E Jesus responde: muito bem, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Agora, olha que coisa tremenda que Jesus diz logo depois: por isso, meus discípulos, se você ler o capítulo 16, você verá isso. Ele diz: é necessário que eu vá a Jerusalém, e o Messias prometido terá que morrer na mão dos romanos e dos líderes religiosos. Aqui, a mente de Pedro e dos discípulos entra num colapso. Porque aqui nós já temos um paradoxo, como eu disse. Paradoxo, uma verdade que está de cá, outra de cá, elas parecem antagônicas, mas de repente elas acham um sentido muito mais profundo quando elas se encontram. Qual é o paradoxo aqui na cabeça dos discípulos? Eles sim esperavam o Messias, e eles agora entendiam: o Messias é o Filho de Deus, ele é divino, mas que Messias eles esperavam? Aquele que viesse e subjugasse os romanos e tomasse o reino das mãos e assentasse no trono como descendente de Davi e reinasse sobre Israel, e as nações viessem, como dizia o Velho Testamento. Mas ao dizer: tu és o Messias, tu és o Cristo, o que Jesus responde? Por isso eu preciso morrer, por isso eu preciso padecer na mão desses poderes que estão subjugando vocês. Que loucura para aqueles homens. Como entender que o Messias prometido, e eles criam: tu és o Messias, e que ele é mais do que apenas o enviado de Deus, que é o que significa a palavra Messias ou Cristo. Messias no hebraico, Cristo no grego, ele não era apenas um enviado, era o próprio Deus encarnado, era o Filho de Deus. Como entender que a forma dele trazer libertação seria através de sua morte? E aí Jesus vai além. Ele estende essa questão desse paradoxo tão complexo e ao mesmo tempo tão tremendo. E Jesus estabelece, na verdade, duas verdades, dois elementos centrais que nascem desse aparente conflito entre vida e morte, para que os seus discípulos entendessem que isso não envolvia só ele, Jesus morrer na cruz. E por isso, então, ele diz aos seus discípulos, depois de dizer para Pedro: arreda de mim, Satanás, o mesmo Pedro que fez uma declaração tão tremenda no poder da revelação do Pai mediante o Espírito, agora Jesus diz: arreda de mim, porque você está sendo pedra de tropeço para mim. Logo depois, então, Jesus diz: então, se alguém quiser acompanhar-me, vocês querem andar comigo? Vocês querem ser meus discípulos? Vocês vão ter que negar-se a si mesmo. Não sou só eu que tenho que tomar uma cruz, vocês também precisam tomar para então seguir-me. E aí Jesus estabelece dois paradoxos entre morte e vida. Eu queria que você entendesse isso, porque se nós queremos entender a teologia da vida,
Agora, no Novo Testamento, nós precisamos olhar para esses dois paradoxos estabelecidos por Jesus. Primeiro, ele fala da vida morta. Pode parecer estranho para você, mas ele primeiro fala da vida morta. O que ele está dizendo aqui? Pois quem quiser salvar a vida, a perderá. Eu fiz referência agora há pouco à cultura dos zumbis, ao mito nos povos dos zumbis, ao fato de que, no mundo secular, sem o conhecimento das Sagradas Escrituras, principalmente tantos jovens estão morrendo de medo de um apocalipse zumbi, já que um vírus, entre aspas, tão mais simples, tem feito o que tem feito com a humanidade. Esse mito fala da vida morta. Fala de gente que está vivo, mas espiritualmente morto. Fala de gente que existe, você existe. Mas se você busca salvar essa vida que você tem, essa existência que você tem, na verdade, você está perecendo cada dia mais, você está morrendo cada dia mais. Como vimos hoje pela manhã, quando a morte entra na esfera humana, ela cria então 3 dimensões. Primeiro, a morte espiritual. E é nesse sentido então que você é um morto-vivo. Se você não tem Cristo ainda, você é um morto-vivo porque apesar de estar vivo fisicamente, ter suas emoções, suas vontades, espiritualmente você está longe de Deus. O aspecto mais importante, mais singular, mais profundo da existência humana, você desconhece, você está alheio. E como um zumbi que tenta se alimentar da vida dos outros, você busca então se alimentar daquilo que por natureza já está morto. E aí você busca os seus ídolos, os seus preenchimentos, aquilo que talvez dê sentido para essa existência, para essa vida morta. O dinheiro, o prazer, o sucesso, o reconhecimento, a aceitação, a segurança, o conforto, tudo isso vai se tornando então a sua razão de viver e sem perceber, na verdade, como um morto, você está se alimentando de coisas mortas. E é disso que Jesus está falando. Você tem uma vida morta. Você tem uma existência pela qual você não vê sentido, significância, propósito, razão de ser. Então, cada vez que você se esforça e você se empenha para achar essa vida, para alimentar essa vida, para dar sentido a essa vida, você morre um pouquinho mais. É isso que Jesus está falando nesse texto. E Ele está dizendo para os seus discípulos, para que haja vida e vida eterna, eu tenho que morrer, eu tenho que me entregar, eu tenho que carregar uma cruz. O caminho da vida, o caminho da ressurreição, o caminho do perdão, o caminho da reconciliação, o caminho da renovação, passa por uma morte. Mas vocês, se vocês querem buscar a vida, vocês vão perder. No final dessa breve existência que vocês estão chamando de vida, vocês terão morte eterna e vocês sustentarão a morte espiritual, que tem sido a marca da sua jornada. Aqui nós temos então um paradoxo. A maioria das pessoas vive uma vida morta. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 1, ele diz assim, que nós vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados, como vivem agora os filhos da desobediência, que são inclinados pelo príncipe desse mundo, pelo príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Então as paixões, aquilo que gera calor no coração humano, interesse no coração humano,
vontade no coração humano, empenho no coração humano, sacrifício no coração humano. Diz a Escritura, nada mais é do que a evidência de que a sua vida, a sua existência está debaixo de uma morte. Compreende isso? E Jesus está dizendo para os seus próprios discípulos, se é assim que vocês querem viver, vocês irão perecer, vocês irão morrer. Mas aí ele fala de uma morte viva, que é o segundo paradoxo. O primeiro, a vida morta, tem como consequência a perda da própria vida. Mas quando a morte viva, esse paradoxo de morrer para si e viver para Deus, marca a sua história, qual é a consequência? Você ganha aquilo que aparentemente você perdeu. Do que Jesus está falando? Vamos lembrar o contexto desse texto. Jesus havia dito que ele precisaria se entregar e morrer, para que ele vencesse a morte. E ele disse, e vocês que querem me seguir, se vocês querem viver, vocês precisam morrer também. Morrer para quê? Em que sentido? Aqui vem o grande paradoxo da vida cristã. A gente morre para a gente mesmo. A gente morre para as nossas paixões. A gente morre para o nosso próprio coração. A gente morre para aquilo que nos chama e nos diz, isso é a razão de viver, quando na verdade a nossa razão de viver se encontra em Deus. Morrer, nesse sentido, para encontrar a vida, é crucificar o seu ego na cruz, o seu eu, sua autossuficiência, suas razões, seu coração e sua natureza pecaminosa. É reconhecer que a morte de Jesus não foi em vão. Que quando ele estava dizendo na cruz, está consumado, eu paguei, ele se referia ao pagamento pela sua vida. Então você morreu com ele na cruz, para agora abraçar essa nova vida em Cristo. É interessante que o grande escritor C.S. Lewis, ele escreveu aquilo que nós conhecemos como as Crônicas de Nárnia. E, apesar de serem alguns filmes, nos livros são 7 crônicas, 7 livros. Sabemos que nas Crônicas de Nárnia há um leão chamado Aslan, e ele representa, naquelas crônicas, aquilo é um romance, mas um romance a partir de uma perspectiva da vida cristã. Aslan é um grande leão, poderoso. E nós sabemos que nas Crônicas de Nárnia, um menino chamado Pedro traiu a sua própria família. E com isso ele deu autoridade e poder para que a feiticeira trouxesse o seu juízo sobre os homens. Mas Aslan faz um acordo com a feiticeira. Ela poderia sacrificá-lo, sacrificar o grande leão, para que Pedro fosse chamado de o justo. Se você já viu o filme ou já leu as crônicas, você deve lembrar dessa história. Então, Aslan, o grande leão, que nas crônicas representa a pessoa de Cristo, é levado para um lugar sombrio, para uma mesa muito antiga, onde a sua juba é cortada, onde ele é humilhado e onde a feiticeira levanta ali um cutelo e o mata, ferindo o seu coração. As irmãs de Pedro, que estão ali nas sombras, vendo aquela situação tão terrível acontecendo, elas começam a chorar e se indagar. O que seria agora dos homens e das outras criaturas? Aslan estava morto. Mas de repente, nas Crônicas de Nárnia, Aslan aparece vivo.
exuberante, com a sua juba renovada. E uma frase que existe no livro, mas eu não me lembro se existe no filme, é a seguinte: Aslan, você é um fantasma? E ele responde com o seu hálito diante daquela pequena moça. E ele diz: não, não. A feiticeira conhecia uma magia antiga, mas ela não conhecia a magia que está sobre todas as magias, aquela que pode reverter a própria morte, quando o sangue de um inocente é derramado pelo injusto. Aí a vida vence a morte. Eu não sei como você se sente ao ver um romance como o do C.S. Lewis, mas o que eu penso é que C.S. Lewis captou justamente essa verdade e a romantizou em suas crônicas, as Crônicas de Nárnia. Esse aparente antagonismo, essa aparente contradição, esse paradoxo. A morte viva, quando a morte traz vida, ao invés de destruição. É isso que Jesus fez. Fez por você e por mim. Não seja, do ponto de vista espiritual, um zumbi. Alguém que está aí vivo, se relacionando, caminhando, conversando, trabalhando, amando, às vezes odiando, eu não sei, mas cuja vida está morta diante de Deus, porque espiritualmente você está morto, longe de Deus, sem entender o propósito pelo qual você foi criado. Não, pelo contrário, abrace a morte viva, que é morrer para si em Cristo e dizer: Senhor, em Ti eu preciso ser uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo. Ora, se eu não vivo, eu morri. Concorda comigo? Então já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o sentido bíblico da vida. Lá no Éden, nós morremos. Lá no Éden, nós perdemos tudo, não perdemos um pouco, perdemos tudo. Lá no Éden, nós fomos transformados em seres que, apesar de uma vida biológica, espiritualmente estamos mortos e caminhando para uma morte eterna. Mas em Cristo, a gente morre. E em Cristo, nessa nova morte, lá na cruz, nós encontramos a nova vida, o novo ser, a ressurreição da nossa própria história, porque somos unidos com Deus em Cristo Jesus e agora sim temos vida plena. Jesus escreveu, ou melhor, Jesus falou e João escreveu no capítulo 10 do seu evangelho: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham uma vida em plenitude. Se você está em Cristo, é essa vida em plenitude, não apenas uma existência vazia, mas uma vida em plenitude que Ele está resgatando para você. Não seja, do ponto de vista espiritual, um zumbi, alguém que existe, que anda, que se alimenta de coisas mortas, ou tenta se alimentar até daquilo que você acha que é vida, mas que tem apenas ressaltado a sua morte espiritual. Pelo contrário, seja como Pedro, o que se tornou justo, aquele pelo qual Aslan morre, e quando Aslan morre, ele vence o poder das trevas.